Abra então sua Bíblia, se você estiver com ela em mãos, e abra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, onde está registrado assim: E havendo aberto o cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém, encerra aí. Ele não fala mais nada desse primeiro selo. Só fala isso, nada mais. Queridos, como lhe disse, Apocalipse ele vai do capítulo 1 ao capítulo 5, aonde apresenta ainda a igreja. Depois daí a igreja desaparece. Entramos agora no capítulo 6, verso 1. A partir de agora, vem os piores eventos que a humanidade poderá presenciar desde que existe homem sobre a terra. A partir da abertura desse primeiro selo, começa o pior período que a humanidade já experimentou. E isto vai até ao capítulo 19. Então veja bem, cerca de 14 capítulos são gastos somente para descrever os acontecimentos que virão sobre a humanidade repentinamente, sem que ninguém possa escapar. Jesus foi bem claro dizendo, virá como um laço sobre todos que habitam em toda a face da terra. Ele disse em seguida, e de modo nenhum escaparão. Esta palavra laço aí, ele fala junto com a palavra em que ele diz, homens desmaiando de medo, em perplexidade, do bramido do mar e das ondas. Ele fala assim, em perplexidade das coisas que hão de vir sobre o mundo. Essa palavra perplexidade, no grego está perplexidade, ela é traduzida da mesma forma para nós, só que perplexidade, como nós costumamos entender. E significa um aperto, significa beco sem saída. Aonde as nações vão procurar uma saída, o homem vai procurar para onde correr e não haverá para onde correr. E Jesus sempre acompanha esse outro texto, porque as potências do céu serão abaladas. Nem para cima e nem para baixo o homem terá para onde correr. Como ele disse, virá sobre o laço, sobre todos que habitam em toda a face da terra. Muito bem, então vamos lá. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, um animal com voz como de trovão, diz assim, e João escuta isso lá em cima e diz, vem e vê. Tá. Entenda uma coisa, pela lista deve ser um leão, porque são 4 animais diante do trono. Um tem rosto de leão, o outro tem rosto de homem, o outro tem rosto de touro, o outro tem rosto de uma águia, e como se elas estivessem em pleno voo. Então imagine, esses animais decretam o início, como se estivesse dizendo, prepara céu, porque nós estamos restaurando a terra. Por causa do pecado do homem, até os animais hoje sofrem. E aqui, essa representação lá em cima, através desses 4 querubins, representa a criação de Deus. Paulo diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ele escreve isso na carta aos Romanos, nos preparando, que era um povo polido, que eram os romanos, para compreender certos mistérios de Deus. Agora entenda o seguinte, se aqui inicia a grande tribulação, a igreja desaparece aí. É a grande tribulação. Então começou-se um tempo em que o povo do Senhor já não estará mais na terra. Não se iluda, nós tivemos aqui, vocês viram no passado, uns dias atrás, a respeito das 7 cartas das 7 igrejas. Lembre-se da igreja de Filadélfia, aonde ele diz, como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, para tentar todos que habitam sobre a terra. Ele fala, ele promete guardar da hora da tentação. Eu sempre costumo ensinar isso a respeito do moto contínuo. Quando Deus cria os 2 grandes luminares para presidir a noite e o dia como sinais, um para a noite e outro para o dia, e disse que era para servir de contagem, meses, anos, etc.
Lembre-se que até o dia 4º, quando eles foram criados, não tinha nada de contagem de dia. Mas o próprio Deus disse, foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Foi à tarde e amanhã o segundo dia. O dia é contado pelo nascer e o pôr do sol. Então, como teria sido contado naquele dia que não havia sol, que não havia lua? Então imagine o que Deus estava falando a respeito disso. Então significa que ele vive na eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele habita na eternidade, como disse o profeta Isaías. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. É assim que ele se apresenta através de Isaías. Então, se ele habita na eternidade, ele habita no lugar onde não tem contagem de tempo, onde não tem moto contínuo, como nós temos aqui. O homem está preso no tempo e no espaço. Nós aprendemos assim através da ciência. Então entenda que para nós ficarmos livres da hora, quer dizer, tempo, é necessário sairmos daqui. E para sairmos daqui, temos que atravessar todos os planetas, todo o universo conhecido e adentrarmos a eternidade. Após isso acontecer, então nós subiremos e aí começará o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre as nações. E exatamente o que está para acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Será um pré-julgamento de Deus sobre esta terra impenitente. Será o término do tempo dos gentios, que é a grande tribulação. Até o arrebatamento, até o fim da grande tribulação, quer dizer, até o arrebatamento, Deus estava tratando com o povo judeu e acalmando os gentios, dando um tempo para os gentios. Agora Deus encerra, volta a tratar com os gentios e vai acalmar o povo judeu que vai herdar no milênio e será o principal reino da terra e vai herdar a coroa, porque Jesus estará ali, como ele mesmo prometeu. Então, preste bem atenção, estamos encerrando o tempo dos gentios. Por isso que Jerusalém vai deixar de ser pisada, disse Jesus. Será pisada pelo gentio até que se complete o tempo dos gentios. Muito bem, então se o arrebatamento for hoje, já começa a grande tribulação. O povo de Deus entrou agora na eternidade, nas mansões celestiais, e será agora pisoteada esta terra, na qual 2/3 dela serão extirpados. Se você está preocupado, com medo de coronavírus, você está com medo de uma enfermidade, nesse tempo em que as pessoas estão morrendo sem se despedir, talvez você vai entender o que está escrito em Eclesiastes, que as pessoas só usam para brincadeira, praticamente, há um tempo para cada propósito, esquece das grandes profecias que tem em Eclesiastes. Ele diz que se um homem tiver eu estou citando Eclesiastes, tiver muitos filhos, ele viveu muitos anos, 100 anos, sei lá, muitos anos, e ao término disso, não gozou do bem da sua vida, e nem teve um enterro digno, aí ele fala, melhor seria um aborto. E pode ver que ultimamente as pessoas estão morrendo sem ter um enterro digno. Outros só sendo colocados num buraco. Já tiveram países aí de colocar pá, cavadeira, sabe? Escavadeira, e sair jogando a terra em cima. Sem contar com aqueles que foram abandonados porque ninguém quer chegar perto dos que morrem com a Covid-19. Imagine o que vai acontecer na grande tribulação. Que simplesmente haverá uma chaga mais maligna só naqueles que têm a marca da besta. Haverá os gafanhotos que estarão trabalhando só naqueles que não têm o selo do Deus vivo, que serão atormentados e não podem nem morrer. Não é para matá-los, é só para atormentá-los. Tem pessoas que estão sendo somente atormentadas agora durante esse vírus. Agora imagine o que está para vir. Nem se compara com o Covid-19. Aqui a igreja ainda está na terra. A igreja ainda está orando. Eu conheço pessoas que eu já orei por vários e foram curados de Covid-19. Vários e vários. Deus está operando. O Espírito de Deus está na terra. Jeová Rafá, o Senhor que te sara, está na terra. Agora, para frente é que é o problema. Porque esse povo não estará na terra. Onde estiver 2 ou 3, Jesus está ali. Mas se eles forem tirados, estarão com Jesus e Jesus estará lá. Muito bem, vamos analisar então
As principais referências sobre isso você vai encontrar também em Daniel 9:24. Se você quiser, tiver um papelzinho para anotar aí, pode anotar. Vou citar rapidamente por causa do tempo. Você pode conferir Isaías 16:4, 26:20, Jeremias 30, verso 7, Daniel 12, verso 1, 2 Tessalonicenses 2:6, Apocalipse 3:10, 7:14, tudo isso aqui vai servindo para você se precisar. E também Daniel 9:24-27, Mateus 24:21, Marcos 13:19, 2 Tessalonicenses 2:6 também é de muita necessidade, que eu já citei anteriormente, você pode conferir. Também 1 Coríntios 15:51 e 52, 1 Tessalonicenses 4:13-17, e Apocalipse 3:10, tá bom? Caso você precise, estão aí para que você possa conferir alguns dos termos principais. No grego, Jesus falou sobre perplexidade, que já citamos, e o caso dele dizer vem e vê, significa uma palavra muito solene, como se ele tivesse dito para aquele homem, presta atenção, vem cá ver o que está para acontecer. Vem ver algo fora do normal. É tanto que a resposta dele e eu olhei e eis. Ele fala isso. Eu olhei e eis. Como dissesse, você nem imagina o que eu vi. Nem imagina o que eu vi. Vem e vê. Vem e vê. Aí ele vai e diz, eu olhei e eis. Quando ele fala e eis, parece que ele está falando assim, eu me deparei com algo fora do normal. Fora do normal. Veja que ele fala o seguinte, esses seres viventes eles aparecem aqui falando, quer dizer, no livro de Apocalipse, eles aparecem 10 vezes, são falados deles. E a primeira vez ele aparece em Apocalipse 4:6, depois eles só vão aparecer outra vez só no 19:4, que é os 4 aleluias, que só tem também 4 vezes a palavra aleluia no Novo Testamento, todas elas no capítulo 19, aonde estão esses seres pela última vez. Muito bem. Quando ele fala, olhei e eis um cavalo branco, ele diz, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Foi assim que ele viu na sua visão. Um cavalo branco, e o que estava sobre ele, foi-lhe dada uma coroa, e ele tinha na mão um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vitorioso e para vencer. Deu para entender? Quem está entendendo? Pode ir dizendo amém e continuar buscando mais de Deus. Eis um cavalo branco. O anticristo, certamente, é o símbolo que está ali. Você vai encontrar esses seres também lá no livro de Zacarias, capítulo 11. Você vai encontrar algumas coisas sobre ele, capítulo 8. Vai encontrar os 4 cavalos. A diferença é que um é cavalo vermelho e o anjo do Senhor está montado sobre ele. E não tem nenhuma conjunção com isso que nós estamos lendo aqui agora. Não tem nada a ver com esse cavaleiro do cavalo branco. Aqui é outro assunto, aqui é outra coisa. Viu? Não misture uma coisa com a outra. Por exemplo, esse cavaleiro do cavalo branco aqui, muitos dizem que ele é o evangelho. Existe essa vertente para você, que é o evangelho que vai sair vencendo, saiu vitorioso e para vencer. Então o evangelho, no final de tudo, ele vai ser vencedor. Num cavalo branco, vai ser vencedor e vai ser pregado a todas as nações. Quer dizer, venceu. E isso não é verdade. Outros dizem que é Jesus, que está sobre o cavalo branco. Também não é verdade. Porque Jesus é quem está abrindo o selo. Foi bem claro, e havendo o cordeiro aberto, o animal chama e diz, olha, lá vem o cavalo branco. Então, Jesus abrindo um selo que ele estaria sobre? Também não. Que ele está ali abrindo. Só Jesus pode abrir o selo. Foi dito bem claro, João chorou porque não havia no céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, alguém que pudesse abrir o selo e nem olhar para o selo. Jesus vai lá e pega, olha e abre um por um, quer dizer, autoridade sobre o pré-julgamento das nações, sobre o julgamento que virá sobre este mundo, porque ele comprou e pagou o preço disso aqui com o sangue dele.
todo que o receber, está resolvido o problema. Quem não receber, vai pagar o preço do problema. Porque ele comprou tudo isso. Ele diz que é semelhante a um homem que busca grandes pérolas e ele vai lá e vende tudo que tem e compra isso por causa dessa grande pérola que está aqui escondido, que é a igreja. É como o homem que escondeu que viu um grande tesouro, não é assim? Aí ele vai, vende tudo que tem, compra aquele campo só porque tinha um tesouro. Esse campo eu subentendo como fosse um terreno baldio que ninguém quer, cheio de sujeira, mas tinha um tesouro ali. O mundo é uma sujeira, mas tem um tesouro chamado igreja. Então Jesus vai e vende tudo lá em cima, vem sem nada aqui, a ponto de ter que dormir numa manjedoura. Aí ele compra tudo isso com o sangue dele. Não fomos comprados com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, disse Simão Pedro na sua carta. Então fique atento, se você foi pago esse preço, você é a menina dos olhos do Senhor. Não se preocupe com que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas descansa, porque você não será atingido. Muito bem, então esse homem que aqui está sobre esse cavalo não pode ser Jesus em hipótese alguma. Ainda que alguém tente fazer ser, não tem como, porque todas as prerrogativas seguintes vai mostrar quem ele é. Primeiro, entenda, existem tanta divergência sobre. Uma diz que é o Evangelho, outro diz que é Cristo, porque ele está com uma coroa e sobre um cavalo branco. E é o mesmo cavalo branco que está lá na frente, também no capítulo 19, e não sabe que aqui é o anticristo recebendo a autoridade sobre as nações. É o anticristo junto com Satanás, junto com a besta, eles vão dominar esse mundo. Se o arrebatamento for hoje, a igreja vai ser tirada, só tem um que o resiste, até que do meio seja tirado. A hora que nós formos tirados daqui, então ele assume todo o poder e autoridade sobre esta terra, sobre os homens que não quiseram Cristo, que foi oferecido e que fizeram pouco caso, sobre aqueles que receberam um dia e jogaram fora, desfizeram de Jesus, pisaram o sangue do sacrifício, como diz a carta aos Hebreus, fizeram agravo ao Espírito da graça. Sobre eles agora haverá um novo rei que vai reinar sobre eles. Esse rei vai assumir o reino completo da terra. Por isso ele virá vitorioso e para vencer, ele vai vencer todos sobre a terra. Ele só será vencido no fim da grande tribulação, no capítulo 19, quando Jesus desce de lá com a igreja e fará guerra à besta e ao falso profeta e também Satanás. Os dois serão lançados no lago de fogo e vão estrear, porque não há ninguém ainda no lago de fogo. Eles serão lançados vivos, diz a Bíblia, enquanto Satanás não vai ainda para o lago de fogo. Ele vai ser aprisionado no poço do abismo e ficará ali por 1000 anos, até que se complete os 1000 anos, para que seja solto por um pouco de tempo, e aí definitivamente ele vai para o lago de fogo. Então entenda que esse cavalo branco nada tem a ver um com o outro. É ele o autor de todos os desastres que estarão acontecendo sobre a terra. É ele que vai trazer todas as mazelas que estarão acontecendo. Pastor, mas é ele que vai fazer acontecer essas coisas ruins? Não é só isso. É que o reinado dele vai trazer isso. Eu falei todos esses dias a respeito das igrejas, das 7 cartas, das 7 igrejas. Cada anjo de uma igreja correspondia aos membros daquela igreja. Aqueles que estavam para morrer, não sei se você lembra ainda, quantas igrejas onde o anjo já está morto e quantas pessoas estão para morrer, porque o resto já estão mortos também. Peixe gera peixe, ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Basta um com os seus frutos, porque pelos frutos conhecereis. Você sabe se alguém é membro de uma determinada igreja, se é membro de um determinado pastor. A minha Bíblia diz que quando eles viram os discípulos conversando, falando, vendo Pedro falando com aquela intrepidez diante dos sumos sacerdotes, diante do sinédrio, eles se assustaram e disseram, ele andou com Nazareno. Quer dizer, tinha conhecimento de onde ele tinha aprendido,
de como ele tinha recebido e agora estava exercendo com intrepidez, com autoridade e com segurança. Depende do lugar onde você está aprendendo, aquilo você é. Paulo foi bem claro, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Olha quem era Paulo. Ele era quem? Um zeloso. Quando ele descobriu a verdade, esse zelo virou exatamente o que ele tinha aprendido. Totalmente agora submisso a Cristo, submisso à igreja onde ele ficou, ali em Antioquia, todos os tempos, até Deus mandar sair dali para ir para um determinado lugar, e os irmãos orarem por ele, e a partir dali, cada viagem, das 3 viagens missionárias que ele faz, na 4ª ele faz para morrer, mas as 3 viagens missionárias, todas elas ele vai e volta no mesmo lugar, na mesma igreja de Antioquia. Ele pode ver, ele parte de lá e volta lá, como se ele estivesse dizendo, vim prestar conta aos meus antigos líderes daquilo que me foi colocado em minhas mãos. Submissão, obediência, isso se recebe quando se aprende do verdadeiro. Paulo havia aprendido alguma coisa sobre Gamaliel. Agora ele encontra com Jesus aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Mandaramai. É isso que nós precisamos aprender. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Veja o que você está aprendendo. Se você está aprendendo uma doutrina errada, é porque você precisa de algo errado e quer algo errado, deseja algo errado. Porque quem deseja algo bom, o Senhor entrega nas suas mãos. Paulo desejava. O zelo dele é porque ele desejava. Agora aqui, como o povo não quer a palavra de Deus, não se interessa por ela, recebe e joga fora, então diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, porquanto eles não quiseram o amor da verdade para se salvar, Deus enviará a operação do erro. E envia agora o anticristo, que é a operação do erro, para reinar sobre eles. Porque não quiseram Jesus. Vai reinar sobre eles. Vai reinar sobre o povo judeu também. Vai fazer um concerto com eles por 7 anos. E vai aderir e vai estar sobre eles e vai impor, após os 3 anos e meio, que eles ponham a sua estátua dentro do templo, que é para ser adorada a sua estátua. Ele quer adoração também, diz a Bíblia, que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai exigir adoração daqueles que não quiseram a Cristo. Por quê, queridos? Porque no dia que Pilatos lavou as mãos, eles disseram, nós não queremos que este reine sobre nós. Não esqueça que Jesus, quando conta a parábola daquele homem que foi tomar um reino e dividiu as minas, dividiu os talentos, ele diz que quando ele volta, ele diz, me traz os talentos, me traz as minas, vamos fazer as contas. Você tem 4, vai ter 8, teve 5, vai ter 10, teve 2, vai ter 4, teve 1, escondeu, não vai ter nada. Tira dele e até o que tem é tirado. Agora, traz aqueles meus inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles e matai-os aqui diante de mim. Assim também virá agora o juízo para que eles sejam todos julgados segundo a mentira, diz a palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, eu quero que você esteja preparado para o arrebatamento, porque se ele for hoje, amanhã cedo, você já terá novas notícias para onde você for. Não, aí não é somente uma quarentena sobre pandemia, não. É uma quarentena geral. Não vai haver bancos trabalhando, não vai haver nada trabalhando, as lojas não vão funcionar. Os computadores não estarão funcionando, a internet não estará de acordo. Está tudo misturado. Vai virar uma baderna, eu já ia falar uma pandemia, já temos. Uma baderna vai virar esse mundo. Pior, vai virar o tal do pandemônio que eles falam, porque os demônios tomarão conta da terra. Satanás estará agora na terra, o anticristo na terra, o falso profeta, que é a segunda besta, na terra, todos eles nesta terra. O que é que esta terra vai virar? O que é que pode acontecer? Se eles virão com toda a força de demônio, com todo o poder dos demônios. É como se ele tivesse demônio até nos fios de cabelo. Então imagina o que vai acontecer nessa terra. Estará tudo entregue aos demônios. Estarão tudo entregue ao anticristo e a Satanás e ao falso profeta.
vai haver mentiras, enganos, vai haver forças espirituais que vai hipnotizar as pessoas. Vão fazer as pessoas tentar suicídio por brincadeira. Se hoje já estão se suicidando apenas de ouvirem vozes e vontade de se matar, as pessoas vão se matar no outro dia após o arrebatamento por brincadeira. Os corpos vão estar estirados nas ruas. Satanás odeia o corpo humano. Ele odeia a imagem e semelhança de Deus. Ele vai pisotear tudo isso. Ele vai esmagar. Ele vai fazer o que ele puder fazer para conter a destruição que ele tem no coração dele. Jogar tudo isso sobre a terra. Descontar porque falta pouco tempo. E olhe, você que está me ouvindo, acorde-se, por favor. Cuidado com o teu coração, porque somente um coração limpo poderá ver Deus. Afaste-se da mentira, afaste-se do pecado. Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, suplicando, como dizia o apóstolo Paulo, como dizia Pedro, suplicando, pelo amor de Deus, fuja da mentira, fuja da murmuração. Quanta gente murmurando hoje, sendo que nenhum murmurador entrou na terra prometida. Deus já estava nos ensinando. Paulo fala disso no capítulo 10 de 1 Coríntios, que eu já citei. Fuja da murmuração contra os teus irmãos, contra a tua igreja, contra o teu pastor, contra aqueles que te amam, contra os da tua casa. Fuja de murmuração com todos. Fuja também da maledicência. Olha, tudo que for limpo, for puro, como disse Paulo, pegue isso de unha e dente e segure. Seja uma pessoa em santificação. Procure estar cada dia mais santificado para que Deus possa estender as mãos no momento do arrebatamento e te levar para cima e te livrar do que está para vir. Porque virá como um laço, como já foi dito, sobre todos que habitam em toda a face da terra, e de modo nenhum escaparão, diz a palavra do Senhor. Somente santos, queridos, serão tirados desta terra. Os tímidos, os incrédulos, abomináveis, quem ama e comete a mentira, os bêbados, os adúlteros, nada disso entrará no reino do céu. Não se iluda. Por favor, entenda e guarde isso consigo. Livre-se o quanto mais rápido possível. Não dê lugar à mentira, que é uma das coisas que mais vai deixar crente nesse lugar. Crente não, porque crente verdadeiro não faz isso. Mas aqueles que vivem mentira, dentro das igrejas mentindo, mente por causa de R$5, R$10, R$20. Eles fazem qualquer coisa. Fazem caixas errados, lançam lançamentos errados, mente nos lançamentos, enfim, faz loucuras por causa de mixaria que o diabo está comprando eles e que vão ficar no arrebatamento e vão se arrepender sem ter como retroceder e sem ter como voltar atrás. Se for hoje, amanhã este homem já assumiu o reino. Hoje mesmo ele assume. Quando eu falo amanhã, é porque amanhã cedo você já terá nova notícia. Você vai ligar a sua TV, vai ligar o seu celular, vai ligar o seu tablet e já terá uma notícia desagradável, dizendo, por exemplo, não haverá nenhum sistema funcionando, porque a besta vai tomar posse de todos os sistemas. Os homens, os líderes das nações, vão querer saber o que aconteceu no arrebatamento. Vão querer saber quem causou. Eles vão mexer em todos os sistemas. E quem tem interesse nisso é a besta, porque até então ela não tomou posse do sistema. Ela vai lutar contra todos os reinos e vai tomando pouco a pouco. Ela vai destruir 3 reinos logo que ela assumir. Acredita-se que seja com bombas atômicas. Agora imagine a radiação atômica na Terra. Ele não tem dó disso. Ele não pega a radiação. Quem vai pegar são as pessoas que estarão aqui. As contaminações, as armas químicas que serão usadas aqui. Isso aqui não atinge ele. Ele já é mais podre do que a arma química. Ele é pior do que se possa imaginar. É o homem do pecado, o filho da perdição, como diz a palavra de Deus. Ele é uma nojeira em pessoa. Tanto que é tão nojento que não será nem julgado no juízo final. Ele vai ser lançado definitivamente pelo juiz no lago de fogo, sem direito a recorrer à sentença, sem direito a se manifestar, sem direito a uma palavra, qualquer coisa. Ser lançado vivo no lago de fogo. Não vai nem morrer primeiro. Nem Satanás vai inaugurar. Ele vai inaugurar primeiro. De tão nojento que é. E olha, certamente já está na terra.
Porque para o acontecimento que nós estamos vendo, é necessário que esse homem já esteja na terra. E que além dele já estar na terra, o que nós temos visto do esfriamento do amor, o que nós temos visto da iniquidade se multiplicar, o que nós estamos vendo de crente que se diz crente, mentindo no pecado, no engano, cheio de ódio no coração, cheio de malícia, cheio de maldade, jogando uns contra os outros, fazendo grupinho nas igrejas, dividindo as igrejas, abrindo outras igrejas por conta, sem Deus mandar, não quer nem saber se Deus mandou, se interessa para Deus ou não, como se eles fossem dono de tudo. E tudo isso aqui é o espírito anticristão trabalhando e preparando já o exército que vai liderar junto com o anticristo aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Que você possa se livrar. Eu costumo dizer que assim como Jesus está preparando, ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, é Jesus, preparando o exército dele, que vai descer montado em cavalo branco, o adversário está montando dele também na terra. Vai ser separado esse exército. O dele fica e o nosso sobe. Nós estaremos com ele sempre e eternamente, diz a palavra do Senhor, sempre e eternamente com o Senhor. Lá é o nosso lugar. Nós não nascemos para estar aqui. As coisas que esse mundo oferece não satisfaz nossa alma, não resolve o nosso problema. Mandaramaxé, mandaramai, não adocica a nossa boca, não resolve o anseio do nosso coração de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de viver para o Senhor, de viver com o Senhor, o desejo de estar lá com Ele, o desejo de abraçá-lo, o desejo de sentir a presença dEle. Quantos crentes hoje que tomam duas conduções para ir à sua igreja, para ir num monte orar, para ir numa vigília, para ir num lugar, só para sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso? Isso aqui é Salmo 91, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu meu nome. Isso aqui, esses homens, essas pessoas, essas mulheres que têm esse desejo, vão desaparecer dessa terra e vão ter os seus olhos vendo o rei na sua formosura. Eu estou citando Isaías. Eles verão o rei na sua formosura. Eles estarão sempre e eternamente com o Senhor. A presença que você tem, que você tem desejo de sentir, você vai sentir ela em potencial dobrado. Ele vai te dar um corpo glorificado para que você a sinta em potencial, para que você se sacie. Entendeu agora? Entendeu? Meide Odegai. Ele vai dar isso para você que deseja. Paulo foi bem claro. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada. Aí ele diz: não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Então prepare-se, porque Ele virá te buscar e te levará, como Ele diz, para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então vamos lá, para a gente adiantar um pouquinho, tá bom? Veja bem que aqui diz que ele saiu, esse cavaleiro branco, montado num cavalo branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Analisa bem, o verbo, vocábulo grego, para a palavra vencer é nikao. Nikao quer dizer receber uma vitória. Não é para ser vencedor em todas. Vencer apenas. Receber uma vitória. Dá para entender muito bem que isso aqui não é Cristo. Cristo não sai vitorioso e para vencer. Não. Jesus já venceu. O que nós vemos sobre ele diz assim: o cordeiro que venceu. Porque ele já venceu. Ele venceu todas as batalhas. O cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Ele já venceu desde lá. Quando ele veio, já vinha na segurança do que ele ia cumprir. Jesus é mais que vencedor. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Você não vai vencer. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus já venceu. Creia nisso. Tome posse. E nada vai poder te brecar. Nada vai poder te atrapalhar. Muito bem. Esse recebe uma coroa. E recebe também uma vitória. Que essa vitória é sobre a terra e sobre todos os homens. A besta reinará sobre a terra e sobre todos que habitam sobre a terra. Diz a tua Bíblia, minha Bíblia, nossa Bíblia, está escrito assim: e toda a terra se maravilhou após a besta. Leia o capítulo 13 depois com calma.
de Apocalipse. E toda a terra se maravilhou após a besta. E todos que habitam sobre a terra adoraram a besta e ao dragão que deu o seu poderio sobre a besta. Sabe como você escapa disso? Subindo no arrebatamento. Não tem outra saída. Ah, pastor, mas eu acho que chegando lá, quando chegar essa época, eu vou dizer não e não vou aceitar a marca. Se você não tiver força hoje para dizer não para a mentira, para o engano, para a murmuração, para o pecado, como é que você vai dizer não amanhã para a marca da besta? Nunca! Nunca, meu amigo! Se hoje, com o Espírito Santo te ajudando, você não consegue dizer não para o pecado, você não consegue dizer não, como é que você vai dizer não sem o Espírito Santo te ajudando? Porque ele não estará aqui mais. Ele não vai ficar aqui só porque você quer. Ele vai subir junto com aqueles que o amam. É isso que vai acontecer. Então Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Quem ficar aqui entristeceu o Espírito Santo. Foi deixado, abandonado, deixado de lado, rejeitado. E se já foi rejeitado, ele não vai voltar para buscar o que ele rejeitou, porque é lá onde estão sendo aperfeiçoados os santos. Aqui vai ficar só o que vai sofrer o juízo ou o pré-julgamento que acontecerá na grande tribulação, aonde vai ser destruído 2/3 dessa terra. Nós vamos falar no decorrer dos selos ainda. 2/3. Se hoje a terra tem cerca já de quase 9 bilhões de pessoas, imagina, 6 bilhões de pessoas serão destruídas nessa terra. Você está vendo milhares morrendo. Não é milhares, não. É bilhões que vai morrer. É muita gente, meu querido. O diabo não tem dó da carne humana. Ele odeia. Ele odeia a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Então vamos lá. Recebeu uma coroa. Tá, muito bem. Por que ele recebeu uma coroa? Porque ele não tinha. Foi-lhe dado uma coroa. E quem disse que Jesus perdeu a coroa dele? Nunca. Pelo contrário. Ele ainda diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, mas quando Jesus veio aqui, ele veio sem coroa. Engano seu. Jesus estava aqui e estava lá. Leia o Evangelho de João. Ele diz bem claro, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele não falou que tem um homem no céu, porque não existe homem no céu. É ele, o Filho do Homem, ele estava aqui, mas ele estava lá. Ele é Deus. Deus, Jesus é o mesmo ontem. Eu não estou falando do ontem 2000 anos atrás. Eu estou falando do ontem antes dele nascer. Ontem, hoje e eternamente, diz a carta aos Hebreus. Então entenda. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Esse mesmo Jesus aqui, ele sempre foi rei. Ele diz, quando Pilatos diz, então tu és rei? Ele diz, para isso eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Ele nasceu para ser rei. Reinar eternamente. Ele é o rei que dá testemunho da verdade. Ele é o grande rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Nunca deixou a coroa dele. Nunca foi tirada a coroa dele. E foi bem claro. Ao que vencer, eu darei que se assente no meu trono. Como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Ele já falou de algo que ele já tem. Não é algo que ele ainda vai ter. Ele não veio aqui conquistar um trono. Ele já tinha o trono. Ele desceu do trono, veio aqui e ao mesmo tempo ficou lá, porque ele é Deus. Deus é o único que é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele é onipresente. Jesus estava aqui em carne humana, mas estava lá também no seio do Pai. Estava lá também no Espírito Santo. Ele tanto que ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Porque ele estava aqui e estava lá. A vida dele estava escondida com o Pai. A nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus, diz a palavra do Senhor. Muito bem, ele recebe uma coroa, porque ele não tinha, tá bom? Ele não tinha. Outra coisa importante que você precisa aprender a entender bem para separar um do outro. Vamos lá? Vamos só fazer umas anotações que eu marquei aqui para você. Lá vai. Vamos fazer um paralelo entre o primeiro cavalo branco, que é esse aqui, e o segundo cavalo branco, tá bom? Vamos lá. O primeiro cavalo branco, ele tem um arco na mão. Mas ele não tem flechas. Sabia disso? Pois é, ele não tem flechas. Engraçado que o capítulo 7 de Salmo diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele já tem aparelhado o seu arco e tem flechas mortíferas para ele. Porque as flechas de Deus matam.
As flechas do diabo, ele não tem. A Bíblia fala que tem umas setas inflamadas do maligno, que é o que diz, o escudo da fé desfaz. Então por quê? Porque elas são espirituais, mas elas não são destruidoras, letais. Deixa eu ver se você entende. Jesus disse, não temeis aquele que mata o corpo e depois não pode matar mais nada. Antes temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Esse eu vos digo, temei. Deu para entender? O único que tem morte eterna é Deus. Satanás não tem. Ele não pode. Porque a morte eterna é a morte da morte, meu querido. O poder do diabo está no pecado, e o pecado é que vai levar à morte, que é o aguilhão do pecado, é a morte. Então, veja bem, o que ele faz com isso aqui? Ele só tem o arco. Por quê? Porque ele simula Cristo, ele imita, como se ele tivesse, como se ele dissesse, olha, eu tenho o arco, mas se você bater o pé, como diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele não tem flecha para te matar. Porque o escudo da fé que você tem acaba com as flechas dele, que são tipo virtuais, não te atinge. Entendeu agora? Agora, a do Senhor, sim. Isso aí é fatal. Não tem quem possa resistir. Então, esse cavaleiro, tá? O primeiro cavaleiro é visto na terra. O segundo cavaleiro é visto no céu. Olha a diferença. O cavalo branco, de capítulo 19, que é Jesus, esse é Jesus. Ele é visto no céu, descendo do céu para a terra. Esse é visto na terra. O segundo cavaleiro, quer dizer, o primeiro cavaleiro, parte B. O primeiro cavaleiro tinha um arco na mão. O segundo tem uma espada na boca. Dá para entender a diferença de um para o outro? Alguns dizem que o cavalo branco é Cristo, porque é o mesmo lá do capítulo 19. Olha a diferença enorme de um para o outro. Um tem um arco na mão, mentiroso, um arco de mentira, e o outro tem uma espada na boca. É a arma que ele usa. Diz, eu batalharei com a espada da minha boca. Tem uma espada de 2 fios na boca para ferir com elas as nações. Olha a arma que ele usa. Vamos lá. C. O primeiro recebeu uma coroa. O segundo trazia consigo muitos diademas. Quer dizer, coleção de coroas. Na Baixê Bandaramai. O cavalo branco do capítulo 19, ele tem diademas, várias coroas, várias. São muitas batalhas. Ele é coroa para todos os lados, porque ele é rei dos reis. Está escrito nele. Rei dos reis, senhor dos senhores. Então é diferente desse. Esse aqui não tem nenhuma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. São as nações que vão dar esse poderio. Quer dizer, você pode reinar sobre nós. Vai falar isso para ele. Vão adorar ele, que é a besta. Mas ele não nasceu com coroa. Ele não tem coroa. Ele não é coroado. Não tem sangue real. Ele não tem nada disso. Jesus nasceu de Davi. Sangue real. Vamos em frente? Vamos lá, então vamos já encerrar para a gente chegar a uma conclusão, tá bom? Vamos lá. O primeiro, parte D. O primeiro é visto sozinho. Esse cavalo branco aqui, do capítulo 6, verso 1, é visto sozinho, que é o anticristo. O segundo é visto acompanhado de um exército. Ele desce do céu com vestes brancas, salpicada de sangue, e o exército do céu o seguia vestido com vestes brancas, não é? E montado em cavalos brancos. Então o segundo é com uma multidão de exército, ao passo que esse só desce sozinho, porque ele não tem ninguém. O diabo não tem seguidores. Os seguidores são os que estão na terra, que ele vai destruir. Os demônios que estão lá trabalhando para ajudar também já sabem que vão ser lançados no lago de fogo. Estão todos com medo também, aproveitando o tempo que lhe resta. Vamos lá, parte C agora. O primeiro selo fala de um cavalo branco. O segundo selo fala de muitos cavalos brancos. Então, olha a diferença de um para o outro, né? O primeiro selo fala de um cavalo branco. O segundo, capítulo 19 de Apocalipse, fala de muitos cavalos brancos. Ok? F. E o primeiro cavaleiro é anônimo. E eis que eu vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, não é assim que diz aqui o versículo? Vamos relembrar? E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Nada mais. Ele não tem nome. Isso dá para entender, não dá? Já dá para você dar um pulo aí onde você está, não é? Porque o que você adora não é esse. O que você adora é o do capítulo 19. O que eu adoro também é diferente desse. O que eu adoro tem nome. E no nome dele a gente expulsa demônio, a gente faz maravilha, porque ele tem nome, é um nome poderoso dado acima de todos os nomes. E no próprio
cavalo do capítulo 19 está dizendo já. O segundo cavaleiro tem nomes, plural, tem nomes. Ele não tem só um, ele tem nomes. E lá vai, hein? Parte 1. O primeiro nome chama-se fiel, verdadeiro, palavra de Deus. E um nome que ninguém sabe, só ele mesmo. Ele tem 4 nomes só ali no capítulo 19, não é? Que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é? E tem um nome silencioso que ninguém sabe, um nome que ninguém conhece. Sabe por quê? Porque ele diz que ao que vencer ele vai dar uma pedrinha branca, um novo nome e também o seu novo nome que ninguém conhece. Nós falamos disso nas 7 cartas. Muito bem, vamos em frente. Parte G. O primeiro cavaleiro é visto no início da grande tribulação. O segundo, só no final da grande tribulação. É quando o Cristo que desata os 7 selos agora está descendo com a igreja. Ele só é visto no final. E esse só é visto no começo, onde ele vai dar início ao seu grande trabalho, que é destruir os que estão sobre a terra. Portanto, vale entender que esse tem arco e não tem flecha. Entendeu? Saiu vitorioso, quer dizer, saiu, foi dado ainda autoridade e para vencer os homens que estão sobre a terra e esse mundo aqui que está perdido, porque os do Senhor foram tirados, não é? Então, Jesus não. Jesus já venceu a batalha. A batalha é nossa e está segura pelo poder do nome de Jesus. Querido, resumindo agora, preste bem atenção. Esse cavaleiro do cavalo branco, além de ser o anticristo, ele virá para guardar tudo o que ele tem vontade de fazer. Aqui se fala muito ultimamente dos guardiões da Constituição. Ele é o guardião do matar, roubar e destruir. As três coisas que ele vai elaborar sobre essa terra. Ele virá para matar, roubar e destruir. É o que ele vai fazer. Jesus foi bem claro. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí ele fala, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Portanto, o cavaleiro do selo de número 1, além de ser o anticristo, é o primeiro que assume e nós precisamos estar muito atentos para não ficarmos aqui, porque você não sabe a que hora há de vir o Filho do Homem. Nós teremos pela frente ainda mais 6 selos, estaremos falando de cada um deles, o que significa, o que quer dizer esse cavalo do cavaleiro de número 1, que é o cavalo branco, ele vem com todo engano, um evangelho enganoso, uma paz enganosa, aliás, nem enganosa, mentirosa, porque ela não existe. É promessa de algo que nunca vai cumprir, é o que ele vai trazer para os homens que não quiseram o favor de Deus.